Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Me chamo Paulo e novamente falaremos sobre animações. Na aula passada nós falamos sobre o Fade Transition, que é um builder que tem no Flutter que recebe uma animação com opacidade e com isso a gente consegue controlar com o Animation Controller e com o Trim, que é uma animation, controlar sua opacidade. E ele vai de 0.0 até 1.0. Sendo que 0 ele está totalmente desaparecido e 1 ele apareceu completamente. E se a gente voltar aqui e a gente ver, deixa eu dar um hot restart aqui, dar um hot restart aqui nesse app, então tá aí, tá? Mostrar para vocês a tela aqui. Então ele aparece e desaparece. Essa animação é a animação de fade. E nessa aula, que é a aula 02, vou até criar aqui pra gente, né? Aula 02.dart. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma animação de escala, onde ele aumenta o tamanho e diminui o tamanho, tá? Então, eu vou criar aqui para a gente um state widget, chamado aula 02. Vou colocar um scaffold aqui para a gente. Vou colocar um title nele, né? Um método var. Ele vai, title, text, aula 02. Vou importar isso lá no nosso main para a gente agora começar a visualizar esse arquivo. Vocês podem ver aqui, ó, aula 02. E a partir desse momento, o que nós vamos fazer? Colocar um body aqui. Vamos colocar novamente um container centralizado. Vou colocar nele aqui uma widget nele de 200 por 200, né? Widget de 200, width 200 e height 200. Vou colocar um decoration nele, box decoration. Vou colocar uma cor nele, colors.green. Boa. Apareceu aqui o quadrado, né? Já que a altura e largura são do mesmo tamanho. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar um border radius, border radius ponto circular. Se a gente colocar o 100, que é a metade do nossa altura e da nossa largura, ele já vai ficar redondinho o círculo assim, tá? Então, por exemplo, se eu colocar 90 aqui, vocês vão ver que ele vai ficar, não é um círculo ainda completo, mas se o raio dele aqui, né, for de 100, então o raio dele for 100, significa que ele vira um círculo completo aqui. E qual que é a ideia? Eu quero que esse cara, ele fica diminuindo de tamanho e aumentando, tá? E esse tamanho, eu quero que ele desapareça de fato, e ele vai para zero, e depois ele volte para o seu tamanho normal. Então, a gente vai criar um Animation Controller, chamar ele aqui de Controller. Vou criar também aqui um Animation do Double novamente, porque ele vai de 0 a 1, tá? Vou chamar ele aqui de Animation. Como vocês já sabem, eu precisarei do with, do mixin, do Single Tick Provider State Mixin. Em seu init state aqui, a gente vai inicializar tanto o controller quanto o animation, tá? Então, controller recebe animation controller. Vou passar o this. E eu quero que essa animação ela tenha uma duração inicial aqui de 1 segundo. Tá? Vamos agora instanciar o nosso animation aqui. E a ideia é a mesma, a gente vai instanciar um trim. Recebe aqui um trim. E o valor inicial dele, o begin, é 0. E o valor final aqui é 1. E o que ele está reclamando aqui? Que esse trim, ele está inteiro. Então a gente precisa tipar ele como double. Tá? Então, ponto animate. E esse parent aqui é o próprio controle. Vamos lá. Agora vamos começar essa animação, né? Então, eu vou vir aqui, ó, wrap with widget. E essa animação vai ser o Scale Transition. Scale Transition. E o Scale vai ser aqui, tá? O valor da animação, o Animation. Bom, vamos ver. Ó, não apareceu nada porque o valor inicial sempre é 0. Se a gente trocar 1, ele já vai aparecer, tá? Se a gente colocar 0.5, ele vai ficar metade do tamanho. Inicia com 0 e nós vamos fazer o controller.forward na hora que essa tela inicia de fato. Ó, ele apareceu ali, ele não apareceu inicialmente porque ele estava com o tamanho muito pequeno e ele cresceu e parou no 1. E eu quero que ele fique piscando, então eu quero que ele diminui, aí aumenta. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos repetir a animação e aqui, ó, repetir a animação. Só que quando ele chega no final,
ele some repentinamente, e eu quero que ele também faça o reverse. Então, reverse. Então, ele chega no momento, passa e volta. Então, é muito interessante quando você quiser ter uma tela de loading mais personalizada, você pode criar, né, essa animação nessa tela de loading mais interessante aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar na aula passada é que o controlador, tá, ele estende, né, várias coisas aqui, ó, pra gente, tá? E no final das contas, ele estende um animation que estende um listenable e um value listenable. E o que a gente precisa fazer quando esse cara sai de memória? Aqui no dispose, a gente precisa também dar dispose no controller. Ó, controller.dispose. Lembrando que o dispose vem antes do super.dispose aqui, tá? Então, beleza. Então, ó, beleza? Funcionando certinho. Vamos colocar esse dispose também naquela tela da aula passada, tá? Aqui, ó, dispose. E está certinho, beleza? Se a gente quiser acelerar essa animação também, a gente pode colocar aqui, em vez de ser 1 segundo, milissegundos, a gente coloca 300, por exemplo. Olha aí que legal. 500 milissegundos. Legal, né? E é isso, pessoal. Essa aula foi o Scale Transition. Obrigado por terem assistido. Até a próxima aula. E valeu!